Então, como ler mais rapidamente? Nós veremos aqui 3 técnicas. A primeira delas vai ser a pré-leitura ou skimming, que é uma estratégia de leitura, na verdade. Imagine que você vai para uma cidade nova, certo? Daí eu te peço para localizar a prefeitura, a praça, o mercado e a escola. O que você fará? Você vai andar a esmo, procurando de rua em rua, conversando com todo mundo, onde é que fica cada local, ou você vai atrás de um mapa. Da mesma forma, acontece no livro ou qualquer coisa que você esteja lendo. Se você primeiro saber a estrutura que o livro, a apostila, o texto está escrito, vai ser muito mais fácil você trilhar o caminho do conhecimento. O texto ganha vida, é como se você estivesse abrindo a luz num quarto escuro. E isso vai ser primordial para você moldar a sua mente para receber aquele conhecimento. Você não estará então andando no escuro. Eu não sei quando a você, se você já sentiu ansiedade em ler um livro muito grande. E aqui eu vou demonstrar para você como fazer uma pré-leitura. Então, como é que você vai fazer a pré-leitura de livros, textos e artigos científicos? Você vai descobrir primeiro a estrutura. O que é que acontece? Muita gente pega um livro, aí vê assim, nossa, que livro grande, aí abre a primeira página e começa a ler da primeira página. Aí você fica naquela expectativa, naquela ansiedade. Quando é que eu vou chegar naquele outro capítulo? Quando é que eu vou encontrar alguma coisa legal? Essa não é a forma mais inteligente de você ler um livro. Quando você pegar um livro, e aqui é o método que eu uso, né? Eu vejo aqui a capa, logicamente, vejo aqui a contracapa, legal, tal, quem é o autor, massa. E eu vou aqui para o índice. Deixa eu ver como é que esse livro ele está organizado. E aí eu vejo, tem 8 capítulos e apêndice, guia do leitor para usar essas ideias. Algumas considerações. Primeiro, para ler esse livro aqui, eu já vi aqui que a forma mais inteligente de lê-lo é, na verdade, começar pelo guia do leitor para usar essas ideias. Você não está lendo um livro para fazer uma prova amanhã, né? Você está lendo um livro que você quer melhorar e aplicar na sua vida. Então, a forma mais inteligente de ler esse livro aqui do Charles Duhigg, que é o mais rápido e melhor, é você começar pelo final, pelo apêndice, guia do leitor para usar essas ideias na vida. Então você vai lá para ele, esse aqui é o capítulo mais interessante. E a segunda consideração, que é tão importante quanto, é você fazer uma leitura seletiva. Tipo assim, você vai selecionar o que você vai ler. Nem tudo aqui para você é interessante. Por exemplo, aqui tem os capítulos de motivação, equipes. Equipes, para mim não vai interessar. Inovação, talvez. Gestão de pessoas, não. Eu não tenho uma equipe para controlar. A absorção de dados também não me interessou. O que me interessou aqui? Motivação, foco, determinação de metas e tomar decisão. Então eu vou direto para essas partes, são as partes mais importantes, as que me interessam diretamente, que eu posso aplicar agora na minha vida. Eventualmente eu posso voltar para esse livro daqui a 1 ano, 2 anos, daqui a 10 anos. Porque você não está lendo um livro para fazer uma prova amanhã. E aí, mais uma consideração a respeito da pré-leitura é que pronto, aqui fiz uma pré-leitura de um livro, né? É descobrir a estrutura dele. Quando você for analisar um capítulo ou um artigo, um pedaço de texto, aí você pode fazer a pré-leitura para você fazer um priming na sua mente. O que é o priming? Priming, a tradução de priming é tipo formatação. Você vai ver o que esse texto já tem, assim, como se você estivesse antecipando. É você fazer um folheamento aqui de o que tem nesse capítulo. Aí você vê as partes negritadas, aqui no caso não tem. Você vai ver identificar uma outra palavra, aí vai falar sobre isso, e você vai despertar como se fosse uma curiosidade para isso. Então, aí tem três tópicozinhos, 4, tem tantas páginas, vai falar sobre isso e aquilo. Tem uns caras de esqui aqui. E você vai, vendo o que vai acontecer aqui. Se tiver conclusão, eu começo logo pela conclusão. Porque se eu já sei a conclusão, se eu já sei o que eu devo saber, fica muito mais fácil. Ok? E assim, nós terminamos uma pré-leitura. Sua missão é fazer uma pré-leitura de um livro que você esteja lendo. Você descobrir a estrutura dele. Vamos agora voltar para os slides. Antes de falar da segunda técnica, eu vou falar dos mitos da leitura dinâmica. Tem muita gente que exagera muito nas promessas. E o termo leitura dinâmica acaba tendo um grande prejuízo. Mas você pode sim aumentar a sua velocidade de leitura. O primeiro insight que eu gostaria que você tivesse é que um leitor inteligente, um leitor experiente, ele lê com diferentes velocidades. Se você lê a mesma coisa, diferentes coisas com a mesma técnica, você não está sendo o mais eficaz e eficiente possível. Tem horas que você deve ler bem devagar,
ler tranquilamente, entender, talvez seja um texto muito difícil, e tem horas que você não quer perder seu tempo lendo bobagem, e você quer identificar o assunto principal o mais rapidamente possível. Daí, para eu te ensinar um pouco sobre leitura dinâmica, eu tenho dois conceitos para você, que é o conceito de sacada e o conceito de fixação. O que é a sacada? São esses movimentos laterais que nossos olhos fazem ao ler palavras da esquerda para a direita. Você vai lendo perto do ponto de fixação, somente 4 ou 5 letras são vistas com acuidade, 100% de acuidade. Daí, e a fixação é onde seus olhos param e focam numa sílaba. Ok? Sacada são os movimentos laterais e fixação é o movimento de foco. E por que você lê tão lentamente? Você tem maus hábitos de leitura e falta de prática. Nós veremos como nós podemos reduzir esses maus hábitos de leitura. Qual o primeiro mau hábito de leitura? É a subvocalização, que é a vozinha que fica falando direto na nossa mente. É impossível eliminar completamente a subvocalização. Você pode diminuí-la. E é tão impossível, por exemplo, se você for ver palavras que você não esteja acostumado, que não seja do seu vocabulário, não seja do seu jargão, é muito provável que você pare e você fale, é o quê? Artroscopia. Ou se for uma palavra estrangeira, por exemplo, Geschwindigkeit, que significa velocidade em alemão. Então, uma outra dica é que o seu vocabulário vai importar sim na sua velocidade de leitura. Se você não tiver um vocabulário muito desenvolvido ou estiver lendo textos de uma área diferente da sua, é natural que a sua velocidade de leitura baixe, porque vai ter muitas palavras que você não entende. E aí, a importância de você ler mais e você aumentar o seu vocabulário também. E até a questão também das palavras difíceis, é só você for ler uma bula de remédio, né? Com vários termos que muitos de nós não sabemos e é natural que a gente leia bem devagar. E o outro grande mau hábito da leitura são as agressões visuais, que é justamente as incessantes idas e voltas no texto. Você fica lendo, eu leio muito lentamente, eu leio muito lentamente porque fico indo e voltando direto e tal. E você fica nesse movimento constante, indo e voltando no texto, que te atrasa muito, muito. Ou quando não, você está desconcentrado pensando na morte da bezerra ou vendo algum panda na internet. Então, a sua concentração vai estar também ligada à sua capacidade de leitura. Se você ler mais rapidamente, é automático que você vai se concentrar mais e você vai tender a pensar menos nessas coisas. E como é que você pode, de fato, diminuir as agressões visuais e a subvocalização? O segundo exercício que eu tenho para você hoje é que você comece a usar uma caneta ou o dedo indicador para guiar a sua leitura. Você vai se forçar a ir para frente. Você tem que quebrar o mau hábito de ter o conforto de sempre ficar voltando. Então, à medida que você treina, você vai se acostumar, você vai se habituar. E aqui, eu vou demonstrar novamente para você. Como você vai ler com uma caneta? Esse aqui é o instrumento mais poderoso que nós seres humanos já inventamos. E você vai usar para começar a ler agora também com a caneta em mãos. No começo, você pode sentir um pouco de dificuldade enquanto você vai se habituar a usar. E pelo menos eu senti. Porque eu achava que fazia barulho e meus olhos não estavam acostumados a ficar seguindo a caneta. Mas qual é o segredo? É você se habituar. Por exemplo, nós seres humanos, nossos olhos eles são capazes de ficar seguindo um objeto fixo, certo? E você vai usar essa capacidade natural para você seguir os olhos da caneta. E isso, você vai se forçar a ir para frente. Isso vai te fazer diminuir a quantidade de agressões. Você vai regredir. É normal que às vezes você lê um parágrafo e não entenda. Mas, à medida que você vai se forçando a ir para frente, você vai se habituando a regredir menos. E aí como é que você vai fazer? Você pega aqui a caneta. No começo você pode começar devagarzinho. Certo? E com o tempo, à medida que você for acelerando, você pode começar aqui a entrar a primeira e a segunda, ou a segunda palavra, e até a penúltima. Aí você fica só aqui, como se fosse um S aqui no meio. E você vai identificando, junto com as outras técnicas,
sua leitura vai melhorar. Essa técnica aqui é fantástica, porque a caneta, além de te guiar, ela também vai te permitir fazer anotações quando necessário. Ok? Então, tente aí. E agora vamos voltar lá para os slides. E aí, um outro mau hábito de leitura é a leitura silábica. Você talvez esteja acostumado a ler todas as sílabas: balão, bebê, bicicleta, bola, bully. E como é que você pode diminuir a leitura silábica, né? Os seus maus hábitos de leitura são regressões, vocalização excessiva e falta de estratégia. E a leitura silábica? Como é que você vai resolver isso? Você pode treinar, ver blocos de palavras. Você vai começar a ver 2, depois blocos de 3, 4 até 5 palavras. Isso vai diminuir a quantidade de fixações e sacadas e aumentar a sua velocidade de leitura. Você vai treinar então, ver blocos de ideias. Como é que é isso? Vamos ver uma demonstração na tela aí. Em vez de ler, não há como escaparmos da tecnologia, físicos e cientistas do mundo todo a ponto. Você vai ler como se você tivesse... Veja só, olhe só para o A, segunda palavra. Você consegue enxergar, não há como. Olhe para o da. Você consegue enxergar, escaparmos da tecnologia. Olhe para o I. Você consegue ver físicos e cientistas. Pelo menos eu consigo, né? Eu quero que você desenvolvesse essa habilidade. Você não precisa ler tudo. Não sei se você já viu aquele experimento de ler as palavras embaralhadas, letras embaralhadas na tela, em que você consegue entender as palavras. Nós não precisamos ler todas as letras para entender a palavra. Basta que você tenha uma pista dela. Se eu poderia traduzir dessa forma. E aí, a questão é que você vai começar a identificar mais rapidamente o sentido dessas palavras. Voltando, como é que eu leria isso, né? Como é que eu proponho para você ler? Não é uma coisa muito certa, assim, né? Aqui eu estou demonstrando na tela com esse negritado, mas é difícil traduzir em palavras esse processo de cognição. Mas é como se fosse assim. Às vezes você não vai ser o de acordo, vai ser o acordo com, ou não vai ser o de acordo com, vai ser com uma nova pesquisa. As palavras vão variar, mas a ideia é que você consiga captar mais a cada vez que você fixe o seu olhar no texto. E aí ficaria mais ou menos assim. De acordo com nova pesquisa, a resposta é as duas coisas. Segundo Life Science, o estudo, que incluiu 1.021 especialistas e crise da tecnologia, constatou que a hiperconectividade é uma boa mistura. Tal. E você vai lendo dessa forma, ok? E o exercício para isso é, na próxima sessão de leitura, você vai tentar ler com blocos de 2 ou 3 palavras que representem ideias. Resumindo as 3 técnicas que nós vimos hoje, você vai fazer a pré-leitura dos textos que for ler. Faça a pré-leitura de um livro agora e veja qual é a estrutura dele. 2. Use uma caneta como guia para você ler. Force sair para frente e quebre o mau hábito de estar sempre voltando no texto. E 3. Na sua próxima sessão de leitura, leia blocos de 2 ou 3 palavras que representem ideias. Espero que você tenha gostado dessas 3 técnicas, que elas vão te ajudar muito a ler mais rapidamente. Essa aula faz parte do mini curso Leitura Inteligente para Autodidatas, que é gratuito, que eu disponibilizo para você. Basta acessar alenoliveira.com.br/minicurso. Eu sei que o termo leitura dinâmica tem um certo preconceito. Muitas pessoas exageram nas promessas de você ler muito mais rápido. Não, mas você, com essas técnicas, você vai sim conseguir ler um pouco mais rápido. Você não vai ser o The Flash, mas você pode duplicar, triplicar, talvez até quadruplicar a sua velocidade de leitura. E mais, a leitura, ela não é um esporte, digamos assim, uma habilidade, uma técnica de um movimento só. Não é só você ler mais rápido. Você vai ter que se concentrar, você vai ter que compreender melhor, você vai ter que ter vocabulário, você vai ter que ter movimento dos olhos, você vai ter que ter estratégias mentais, você vai ter que ter o seu conhecimento prévio, você vai ter que ter técnicas de aprendizagem. Tudo isso vai influenciar na sua leitura e vai influenciar na sua retenção, memorização e aprendizado do conteúdo. Lembre-se, você vai ler para aplicar na sua vida. A maior parte que eu proponho aqui no canal é que você se torne um autodidata e você suplemente a educação que nós tivemos na escola e na faculdade para aprender e aplicar novas habilidades na sua vida. Meu nome é Aleno Oliveira
Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, ativa as notificações e você também pode dar uma olhada nesse vídeo aqui, que é um outro vídeo sobre leitura dinâmica, que eu vou falar de algumas outras técnicas. Ou também pode se inscrever no mini curso, como eu disse há pouco. Aprenda algo todo dia e até o próximo.